Glória a Deus, a paz do Senhor, amados irmãos e irmãs. Hoje é dia 17 de julho de 2025. Amados irmãos, vou trazer mais revelações da parte do Senhor, amém? Mas para explicar essas revelações que o Senhor me deu, eu preciso informar vocês de situações que aconteceram, tá? Então, eu trouxe aqui uma informação de Wikipédia, tá? Uma informação geral da Wikipédia, que é um dicionário online que fica no Google, já? Em relação a esse movimento, para depois trazer a revelação do que o Senhor me falou a respeito destas coisas. Vou estar tratando aqui de um tema delicado, mas eu quero estar dizendo o seguinte a cada irmão: eu não estou contra nenhuma igreja, nenhuma congregação, eu não estou falando contra nenhuma igreja, nenhuma congregação ou nenhum governo. O que eu estou trazendo aqui é uma informação geral para depois trazer a revelação de algo que me mostrou o Senhor. Não tem como eu trazer essa revelação sem explicar a motivação, tá? O que gerou e como veio essa motivação para que essas forças espirituais fossem implementadas através desses poderes. Então, amados irmãos, nós como cristãos que obedecemos a palavra do Senhor, devemos obedecer a palavra em tudo, analisar tudo e reter o bom, como diz 1 de Tessalonicenses 5, e não menosprezar as profecias. Jó 33:14 diz que o Senhor fala, ele de uma ou duas maneiras fala o Senhor, através de sonhos, visões, para corrigir o homem da sua insensatez, do seu caminho mau, para fazer o homem voltar. Então, nós devemos, para voltar no caminho, às vezes nós equivocamos ou nós pensamos determinadas coisas que não está de acordo ou coerente com a visão do Senhor, ou com o que quer o Senhor, ou com o que está direcionando o Senhor para o nosso mundo nesse tempo. Então, o que nós temos que fazer? Analisar tudo e reter o bom em todas as áreas. Como um bom cristão, nós devemos analisar todas as áreas, tá? Áreas da política, devemos analisar a todas. Áreas das congregações, devemos analisar todas. Áreas espirituais, todas, tá? Áreas bíblicas, todas, tá? Então, devemos analisar tudo. É isso que nos diz a Bíblia. E por não analisar tudo, muitos equivocam no caminho, porque tomam alguns ensinamentos como verdadeiro e esquecem de analisar todos os outros para ser direcionado pelo Espírito. Porque quando eu analiso tudo, o próprio Espírito vai estar fluindo em mim para bem, para direcionar-me à visão do Espírito, de acordo com o que realmente vem do Senhor e o que realmente não vem do Senhor. Amém? Então, a revelação, ela vai ser mais clara e mais transparente. Eu vou ter uma compreensão maior das coisas, dos fatos, do que realmente o Senhor quer e do que realmente o Senhor vai trazer para esse tempo. Então, eu devo ter um olhar analítico, tá? Devo ter um olhar analítico em relação às profecias para ver o movimento que ela está fazendo. Como servos do Senhor, nesse último tempo, não podemos analisar somente um ponto de vista, tá? Porque se alguém nos mostra algo e fala, olha que bonito isso aqui, tá correto, e nós aceitamos isso como correto e como o bem que vem da parte do Senhor, e na realidade o que o Senhor vê, o que os olhos do Senhor vê é outro. Então,
vamos ver todas as coisas com os olhos do Senhor. Vamos ver todas as coisas da forma que vê o Senhor. Não da forma que eu quero ver. Ou não da forma partidarista minha. Mas com os olhos do Senhor significa com os critérios do Senhor e da forma que Ele vê. Amém? Glória a Deus, aleluias. E ter esse olhar crítico em relação a tudo. Porque os tempos agora são tempos difíceis, tá? Onde o bom está se passando por mal e os maus por bons. E nós não temos uma visão clara, olhando com os nossos olhos, para ver realmente o que está por trás de todas as ações e de todas as coisas, inclusive dentro das nossas próprias congregações. Por quê? Porque há um mover espiritual, tá? Mover satânico espiritual que está aí para trazer engano, para fazer muitos voltar no caminho e muitos cair nesse tempo. Amém? Então, Satanás não está brincando. Amados irmãos, eu vou falar um pouco da nova reforma apostólica, que é chamada de NRA, tá? São redes proféticas, também vou estar falando sobre isso, e dos profetas que trairão o anticristo, tá? E dará poder a ele. É muito forte, é bom compreender e analisar bem isso, tá? Então, tudo o que eu falar aqui é bom que vocês levem em oração e busquem o discernimento para essas coisas, para ver o que o Senhor fala com vocês, o que o Senhor traz de discernimento. Porque quando o Senhor me faz falar e você escuta, abre uma janela de entendimento na sua vida, traz uma janela ampla de compreensão e entendimento e de discernimento. E através dessa janela que abre na sua vida, você vai investigar, você vai ler. Então, o Senhor vai trazer mais revelação ainda através dessas coisas, tá? Não existe conhecimento espiritual, não existe crescimento espiritual sem conhecimento, tá? Então, nós temos que conhecer determinadas coisas para poder estar abertos e compreender o que fala o Senhor a respeito de cada tema, em nome de Jesus. Amados irmãos, esse NRA é um movimento apostólico, tá? Eu não estou contra nenhum irmão apostólico que está nas igrejas apostólicas, que buscam o Senhor, que buscam santidade, que estão de acordo com a palavra do Senhor. O que eu vou mostrar para vocês aqui é algo que aconteceu por detrás, que acontece por trás das cortinas, aonde Satanás começa a tocar, tá? Aonde Satanás começa a influenciar e o porquê Satanás influencia essas coisas e como está operando no mundo agora, tá? Nesse tempo. Então, esse movimento se refere à nova reforma apostólica, um movimento teológico evangélico que enfatiza a importância dos 5 ministérios: apostólico, profético, evangelista, pastoral e mestre, tá? Então, eles inclusive falam dos 5 dedos. Então, sempre o apostólico, né? O irmão apostólico, ele vai saber sobre isso, porque isso é pregado constantemente nas suas igrejas. Não está mal, está totalmente correto. É correto enfatizar sobre esses chamados, sim. Mas aí eu vou explicar a motivação e o que está por detrás. Então, eles vão enfatizar e dar importância a esses ministérios, como também os dons espirituais para a igreja. Corretíssimo, dentro da palavra do Senhor, é o que nós devemos fazer. No entanto, eu fiz uma pregação aqui falando a respeito dos 5 sentidos, que um cristão tem que ter os 5 sentidos ativos, os dons ativos. Paulo nos fala e nos chama
a pedir os dons, sobretudo os dons de profecia, amém? Tá super correto. Então, eles falam a respeito disso conforme está escrito em Efésios 4:11. E esse movimento, ele tem raiz nos Estados Unidos, tá? E busca uma transformação cultural, aí já começa o negócio, ó, buscando com o objetivo de buscar uma transformação cultural, social, através da influência da igreja, com um foco em relação às relações proféticas e manifestações sobrenaturais. Aí você vê que algo está correto, tá? Está correto que nós, por exemplo, busquemos a profecia, busquemos as revelações e busquemos a manifestação do nosso Deus, sobrenatural do nosso Deus. Mas é o objetivo que está errado. Buscar a transformação cultural e social, buscar influenciar através desse meio. Então, isso aqui, só essa informação já te fala o seguinte: doutrina de homem, criado por homem. E aqui você vai ver na Wikipédia, você vai ver mais informações a respeito disso e como se dá essa reforma. Essa nova reforma, esse novo movimento evangelístico originado nos Estados Unidos como um bem definido projeto de denominação política. Aí começa a misturar. Por quê? O objetivo é fazer com que essa massa evangélica, tá? Essa massa evangélica, que são grandes em números mundialmente, coloquem determinadas pessoas no poder, as pessoas que eles escolhem para colocar no poder. Então aí o homem começou a prevalecer, a ideia do homem. A doutrina aí começa a prevalecer sobre a palavra de Deus. Tá entendendo? Tá entendendo a movida aí e qual é o objetivo? E é o que mais tenho pregado aqui nesse lugar. O Senhor não quer doutrinas humanas, tá? O Senhor não quer, porque sua palavra tem contaminado com as maquinações da mente humana e os desejos do coração humano. Glória a Deus, aleluias. Então, amados irmãos, presente principalmente no pentecostalismo, no movimento carismático evangélico, o ponto central dessa reforma é a presença dos 5 ministérios, conforme está escrito em Efésios, dons espirituais e tudo mais. Agora, amados irmãos, na realidade, isso não estava no movimento pentecostal, tá? Não estava dentro do movimento pentecostal, porque nessa época de 1970, o movimento pentecostal era uma doutrina mais sã em todo o mundo. Era uma doutrina muito mais sã. Você via avivamento, você via a mão do Senhor movendo sobrenatural em determinados lugares e tudo mais. Você via milagres acontecer sempre nas congregações. Você via uma santidade maior manifestando, tá? No entanto, em 1980 começou essa santidade a incomodar até o satanista também, que eles começam também a entrar, não, ordenar determinadas ações justamente para infiltrar dentro das igrejas para poder contaminar a santidade, para que esse povo que clama ao Senhor e o Senhor escuta já não tenha tanta força nas suas orações, tá? Então entra isso também, mas aí estamos falando dessa reforma e dessa ideia em 1970, que começou em 1970 através de uma pessoa, tá? Um pastor estadunidense aí, que começa a crescer e Deus começa a realmente usar ele muito, mas ele começa a ter essa ideia de que a igreja ela tem que estar nos 7 montes do poder e dominar os 7 montes do poder, tá? Vou explicar sobre isso em nome de Jesus. Então, amados irmãos, em 1970, aí eles criam,
tá? Essas associações, não? Associadas ao evangelismo fundamentalista dos anos 1970, a nova direção cristã. Uma nova direção cristã. Compreende? Já tinha uma direção que era bíblica, que era da palavra de Deus, que o Senhor já estava direcionando. Não, eles resolvem agora trazer uma nova direção cristã, que agora eles resolvem isso porque querem estar nos poderes, querem tomar o poder dos 7 montes. Querem ter, essa é a ideia deles, de estar, colocar cristãos na política, colocar cristãos na justiça e tudo mais, e formar esse poder cristão sobre as nações. E você vai falar, mas isso tá certo, nós somos cristãos e Deus nos dá esse poder e autoridade. Isso tá certo quando é direcionado pelo Senhor e não pelas mãos de homens, tá? Glória a Deus, aleluias. Amados irmãos, quando o homem começa a manipular e achar que é maior do que Deus e querer ser Deus aqui nessa terra, as coisas começam a dar errado, tá entendendo? Glória a Deus, aleluias. Então eles começam com essa nova direção, e essa nova direção teológica da prosperidade e da teologia de domínio. Eles querem dominar. Então, esse é o objetivo, essa é a visão deles, criar também uma teocracia. A teocracia, amados irmãos, é um governo único. Eles estão aí por detrás das cortinas das igrejas, querendo criar um governo único e querendo colocar um governo único. Então, o que ninguém percebeu desse movimento é isso, é que eles queriam colocar o governo único e queriam chegar aonde eles estão hoje em dia, tá? E eles queriam em todos os aspectos da sociedade e seriam regidos pela lei de Deus. Não, esse aqui vai ser regido pela lei de Deus. E isso levou ao surgimento de iniciativas como Kim Dong-won, do pastor Ear, não sei falar, Paul, e o movimento do Moral Majority, criação de um senador também republicano. Aí eles começam a unir poder e unir força. Por quê? Porque alguns espertos, tá, viram que a igreja tinha força e necessitava ser direcionada por alguém, uma direção de voto, uma direção em quem vamos votar agora, quem vamos colocar no poder e tudo mais. Fazer-nos forçar a ver que determinadas pessoas que não eram cristãs e que não estavam, exerciam a nossa fé, fazer-nos crer através de uma visitinha aqui, outra visitinha aqui, que essas pessoas eram cristãs. Você vê um retrato disso, claro, por exemplo, no governo do Donald Trump. Donald Trump não é cristão, mas estava ali as igrejas, essas igrejas, esse movimento, tá? Eu não vou falar igrejas evangélicas, porque eu vou colocar todo mundo aqui na sopa e na realidade não é assim. Esse movimento estava por trás do levantamento do Donald Trump como governo. Agora, vocês podem analisar esses eventos e como foi essas coisas. Por quê? Ele não é judeu, ou seja, se é judeu e se é descendente, ele não exerce a fé, tá? E não exerce a fé em Cristo, tá? Ele é uma pessoa política, e uma pessoa política, ela não tem lado, tá? Ela vai aonde ela vai ganhar, ela vai vencer. No entanto, amados irmãos, que o Senhor falou a respeito das políticas no Brasil através da minha pessoa? O Senhor falou que estava desagradado com as coisas que estavam acontecendo nos altares, tá? Aqui no Brasil, justamente por levar pessoas que não eram
para este lugar, para os altares, eu subi com essas pessoas nos altares. Então, o Senhor, ele falava a respeito de que estávamos vituperando a obra dele e que ele está em desgosto com as igrejas mundialmente, justamente porque a obra do Senhor e a palavra do Senhor virou um descrédito, virou um motivo de chacota para muitos, compreende? E não se trata, é evangélico, igreja evangélica. Não, a partir de quando está denegrindo a imagem da palavra de Deus, porque o evangélico ele carrega o testemunho, ele carrega a palavra de Deus. E na medida que isso é vituperado, compreende? Essa imagem é vituperada a palavra de Deus, porque essa gozação, ela não vem diretamente ao cristão, ou diretamente à igreja, ou diretamente ao pastor. Ela está indo diretamente ao meu Deus. Então, o meu Deus, vai chegar um momento, e chegará, e chegou um momento, que o Senhor vai tomar rédeas de todas essas situações, tá? Então, o que eles fazem? Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso falar o que eu quiser, eu posso opinar da maneira que eu quiser. No entanto, Deus não vê para manifestar juízo. Deus vai ver e vai manifestar juízo, assim como ele manifestou no Antigo Testamento, ele já está começando a manifestar. Não sei se você viu, a pessoa fala algo contra Israel e morre aí no palanque quando está falando. É o nosso Deus. Pessoas que estão em pecado caindo nos altares. O Senhor falou que isso ia acontecer. Que era para os que estavam no altar se arrepender, porque ele ia começar pelos altares. Amém? Glória a Deus, aleluias. Então, amados irmãos, vamos continuar aqui em nome de Jesus para compreender melhor. Então, o objetivo deles era cristianizar a América e, mais especificamente, legitimar a interferência da igreja na sociedade através do poder político. Então, esse era o objetivo deles. Esse negócio de cristianizar é uma mentira, porque eles não querem levar a Cristo para ninguém, não. Eles querem colocar alguém no poder, tá entendendo? E eles não têm certeza de que esse que eles elegeram vão ganhar ou não. Então, eles vão usar meios de influência. E os evangélicos, como são uma maioria em diversas nações, é uma maioria, é um número muito grande, eles encontraram que, podendo manipular a igreja e manipular os altares, conseguiriam colocar quem eles quisessem lá. Glória a Deus, aleluias. E assim fizeram. Mas aí, irmãos, eu quero falar um pouquinho do que o Senhor me revelou a respeito desse movimento. Esse movimento, ele vem com muita força. Por que ele veio com muita força em 1970? Porque essa pessoa que já tinha essa visão, que teve essa visão para começar a iniciar esse movimento, eles sabem, os da reforma, sabem o poder do nosso Deus e sabem muito bem e conhecem muito bem a palavra. No entanto, eles sabem que se há união para pedir ao Senhor e para clamar em relação a isso, se há uma concordância em oração em relação a pedir ao Senhor e clamar ao Senhor em relação de algo, o Senhor concederá. E isso acontecerá porque virá com mais força isso para a vida daqueles que estão intercedendo. Então, eles montam um grupo de intercessão nos Estados Unidos, um grupo forte. Depois eles vão crescendo, crescendo para outras nações, influenciando outras denominações também, porque como eles não são evangelísticos, eles não buscam na rua, eles buscam aliados dos que já estão. Começam a buscar aliados dos que já estão, começam a crescer aí e direcionar e montar grupos de orações ao determinado propósito que eles têm. Começam a interceder
com esses grupos de orações nesses lugares estratégicos 24 horas por dia. Pessoas dispostas a trabalhar 24 horas por dia. Então, amados, para mover a cabeça de muitos, porque na realidade moveu a cabeça de muitos e virou a cabeça de muitos rumo a um objetivo, ao objetivo e o sinal que o homem estava dando. E o Senhor, na realidade, entregou a muitos a essa direção. Por quê? Porque foram de trás das intenções dos seus corações e não escolheram ter discernimento para poder ver e tomar distância dessas coisas e dessas ações que estavam corrompendo a palavra do Senhor e a vontade do Senhor. Então, amados irmãos, existem sim, eu creio que existem sim muitas igrejas com o nome de apostólica que realmente buscam o Senhor, que realmente tem a visão na palavra do Senhor, tá? Muitos irmãos que estão aí buscando o Senhor em santidade e tudo, amados irmãos. Eu não estou falando contra irmãos, estou falando contra um movimento que está por trás. Agora, amados irmãos, se vocês que estão nesses determinados lugares têm que analisar e ser analítico, analisar tudo e retenha o bom. Analise realmente se o Senhor quer que esteja nesses lugares. Tá entendendo? Se o Senhor está nesses lugares, quem está movendo, qual é a força que move nesse lugar? Porque a palavra do Senhor ela é muito clara e fala que o anjo, Satanás se transluz em anjo de luz para poder nos enganar. Então temos que estar muito cuidadosos agora, pisando em ovos em relação a ver o que é de Deus e o que não é de Deus nesse tempo, porque a confusão que vai vir já está vindo, o que vai vir e o esfriamento que vai vir também devido a tudo isso vai ser muito grande. Glória a Deus, aleluias. Então, amados irmãos, eles aparecem, tá? Na mesma seara, eles aparecem também outros movimentos mais radicais, como o reconstrucionismo cristão também, e daí vai. Glória a Deus, aleluias. Eles reforçam, né? Os profetas dizem que são importantes, tão importante quanto o apóstolo, e sempre andam juntos, né? Dentro dessa reforma eles andam juntos por causa do objetivo deles. Eles não param de colocar na cabeça essas influências sociais dos 7 montes, tá? Dizendo que tem que estar na religião, na família, a educação, o governo, a mídia, as artes, o entretenimento, tá? O lazer, né? E os negócios têm que ser dominados por essas pessoas. Então, assim, essa é a oração que eles direcionam a cada pessoa fazer. Aí você vai me dizer assim, mas está errado, por exemplo, eu conquistar e ter, por exemplo, um bom negócio e estar como cristão no negócio? Não está errado desde o que o Senhor te deu, tá? Agora, está errado quando a motivação é outra, tá? E isso corrompe os seus costumes e corrompe e degrine a palavra do Senhor ou te leva para outra direção que não é salvação. Então, tudo que te afasta de Deus não é bom. Glória a Deus, aleluias. Amados irmãos, e em relação, por exemplo, glória a Deus, aleluias, glorificado seja o Senhor. E em relação, por exemplo, a conquistar nesse mundo e a crescer nesse mundo e a estar no topo
desse mundo e ter essas montanhas, como falam, né, que nós deveríamos tomar posse dessas montanhas, eu vou te falar algo bem sincero. Jesus já está voltando. Dentro da visão do nosso Senhor, do tempo que nós estamos vivendo, o que é melhor nesse tempo? Buscar pela salvação ou buscar pela herança aqui nessa terra? Porque a motivação, porque muitos cristãos estão sendo motivados a buscar herança nessa terra. Herança nesse âmbito terrenal e crescimento financeiro ou prosperidade nesse âmbito terrenal, tá? Conquistar nesse âmbito terrenal. Agora, o interessante é que existe um versículo na Bíblia, tá? Uma palavra profética na Bíblia que diz o seguinte, que o Senhor deixa muito claro o seguinte, que todos os que tiveram recompensa nesse mundo e colheram aqui na terra, eles viveram bem, comeram bem, engordaram, não se preocuparam em buscar ao Senhor, não preocuparam em obedecer ao Senhor. Estes o Senhor considera que eles já tiveram a sua herança. Enquanto os outros irmãos sofreram perseguições, enquanto os outros irmãos sofreram com escassez, com dificuldades, as suas vidas, eles passaram por um sofrimento. O Senhor considera que estes receberão e necessitam receber a herança que vem do Senhor. Entende? Por isso que quando o profeta fala a respeito dos perversos que não herdarão o reino dos céus, os profetas fazem uma analogia a isso. A herança que os ricos perversos receberam, os malvados receberam, pisando nos mais fracos, pisando nos mais debilitados. Por exemplo, quando o Senhor fala a respeito das nações e fala de trazer juízo sobre as nações, o Senhor fala das nações opressoras, nações que cresceram, eu vou dar nome aos bois, nações como os Estados Unidos, que cresceram demais, criaram vários órgãos de poder, vários chifres, tá? Cresceram demais. E depois desse crescimento, o único que fez com esse poder foi oprimir e até hoje oprime os mais necessitados. Então, amados, nos olhos do Senhor há justiça e o Senhor olha tudo. A visão do Senhor, ela não é pela metade. O Senhor vê isso e aquilo, o Senhor não vê não, como muitos de nós fazemos. Que vemos pela metade, que vemos o lado desse, mas o lado desse nós não vemos, não. O Senhor vê todos os lados para manifestar a justiça e para manifestar o juízo. Então, por isso que o Senhor, a essas nações opressoras e que exerceram de poder nesse tempo para trás, para oprimir o povo e para se colocar em situações de poder ou tomar poder legislativo e governar, sobre essas nações, matando ou dando golpes, desfavorecendo a outros para favorecer a outros. Isso tudo o Senhor coloca na balança para trazer juízo. Por isso que a palavra do Senhor diz que os que colhem aqui, esses ricos que comem do melhor da terra, mas são incapazes de ver o necessitado, o trabalhador necessitado que está na sua empresa, esses o Senhor manifestará juízo sobre a vida deles. Eles estão comendo do melhor, eles estão recebendo a herança deles. Foram isso que eles escolheram, receber herança nessa terra, tá entendendo? Então, em relação a essa visão de crescimento, essa visão de poder, em que realmente e onde quer chegar essa visão para nós, sendo que a minha visão como cristã deve ser para a salvação e não para o poder nessa terra. Então, eu devo ensinar os meus a buscar a salvação, uma salvação eterna, tá? O monte eterno, não esses montes, esses 7 montes aqui passageiros, porque todos esses montes aqui de
religião, família, governo, a mídia, porque eles queriam dominar a mídia também. Isso tudo é passageiro. Agora eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive como missionária. Eu, meu esposo, minha família, nós tivemos como missionário no Chile. Quando nós chegamos no Chile como missionários, nós chegamos e aí no Chile há uma determinada dificuldade para evangelismo. As pessoas, elas recebem a oração, elas recebem um apelo, fazem um apelo, aceitam o Senhor Jesus, mas elas têm uma dificuldade de manter, ou seja, se manter na palavra de Deus, se manter nas congregações, sendo consolidadas e tudo mais. Então há uma dificuldade. Por causa dessa dificuldade, a maioria das igrejas lá, tá, nos lugares mais periféricos, são muito pequenas e enfrentam muitas dificuldades. Dificuldades que hoje aqui no Brasil, muitas igrejas pequenas de sã doutrina têm passado hoje em dia, que são pastores que realmente fazem a obra por amor e fazem a obra. Não estão pregando a teologia da prosperidade ou levando o povo para outra direção, mas pessoas que realmente fazem a obra de maneira correta. Amém? Então, uma dificuldade muito grande de trazer pessoas novas para a igreja e tudo mais. Então, mediante essa dificuldade, o que os pastores fazem? Eles manifestam preocupação pela obra do Senhor, preocupação por evangelizar mais, por alcançar mais almas e tudo mais. Então, eles querem buscar soluções para que haja esse crescimento. Então, quando nós chegamos aí como missionários, e por ser um lugar assim, no instantinho, eles souberam que nós estávamos aí e que nós éramos missionários, mesmo porque eles também já tinham ele tinha união de pastores aí, onde eles comentavam o que estava acontecendo na cidade e muitos viam eu e meu esposo evangelizando nas ruas. E eles se surpreendiam com a forma que a gente evangelizava, porque a gente evangelizava corpo a corpo. Como era só eu, meu esposo, às vezes meus filhos pequenos, mas às vezes saía mais eu e meu esposo nas ruas para fazer um evangelismo corpo a corpo, para falar com as pessoas, para orar por elas, para pregar para elas. E eles nunca tinham visto isso, então isso chamou muita atenção deles. No instantinho ficaram nos conhecendo e foram nos procurar, e nos procuraram, nos levaram, muito atenciosos, muito carinhosos e tudo, conosco, e foram conversar conosco e saber como era esse trabalho, como era essa estratégia e tudo mais. Glória a Deus, aleluias por isso. Mas passou pouquíssimo tempo depois dessa reunião, chega alguns apóstolos de outras nações, tá? De outras nações nesse lugar. E eles vêm com um objetivo justamente de ir aonde estavam esses pastores para fazer congregar toda essa igreja nessa nova reforma, tá? Porque eles querem também entrar com essa influência social nesses lugares e querem promover os 7 montes. Então, aonde eu começo a conhecer a fundo a respeito e começo a conhecer realmente como é a linguagem. Porque uma coisa é você escutar alguém palestrar e falar sobre isso indiretamente num culto, indiretamente, te levando indiretamente sem que você perceba. E outra coisa é alguém como líder mesmo vir falar para você e mostrar para você todo o panorama do plano de todas essas coisas. Então nós, né, principalmente o meu esposo, que é um homem do Senhor, que é um homem que tem um discernimento, que é direcionado pelo Senhor, que anda nas coisas do Senhor, ele já começou a observar e começou a ver espiritualmente, porque o Senhor começou a mostrar o que estava por trás dessas boas intenções. No entanto, amados irmãos, eles estavam dispostos
a qualquer coisa, tá? Disposto a pagar pelo benefício, ou seja, fazer uma troca de benefícios. Então, o que acontece? O Senhor, imediatamente, quando o Senhor fala com meu esposo que isso não está bem, que isso não é bíblico, tá? Que isso não era bíblico e tudo, meu esposo levanta, questiona isso e diz: amados irmãos, eu agradeço o que vocês, né, o convite, mas eu não faço parte dessas coisas e nós não vamos fazer parte dessas coisas. Nós somos direcionados pelo Senhor e o Senhor não nos direciona a isso. Amém? Glória a Deus e tchau para vocês. Então, amados irmãos, em consequência disso, todos os que nos viram a atitude do meu esposo, também começaram a analisar essas ações, e essas ações que eles queriam implementar, eles não aderiram também. Glória a Deus, aleluias. Então, amados irmãos, aonde eu começo a ver sobre isso, a ver com uma claridade sobre isso. Mas o mais interessante em relação a isso é o que o Senhor me revela. O Senhor me revela, eu gravei ontem, né, em espanhol sobre isso. Então o Senhor me revelou antes de ontem sobre isso para gravar. E o Senhor começa a me revelar que de trás desse movimento eles começam a orar muito forte, pedindo esse governo único e querendo trazer esse governo único. E o Senhor começa a me revelar os objetivos deles, principalmente em relação ao governo dos Estados Unidos e em relação à colocação do governo, estratégica do governo dos Estados Unidos sobre as nações. Eu falei a respeito dele aqui, comparando com César, faz mais ou menos, foi em 2024, no final de 2024, faz 7 meses, tá? Eu falo sobre as visões que eu tive com Trump, tá? Que é forte também. Glória a Deus, aleluias. Desculpa. Então, amados irmãos, o Senhor começa a me mostrar esse movimento, que eles começam a promover, como tem conhecimento, esse povo que está de trás. Eu estou falando dos que estão de trás da cortina. Eu não estou falando das pessoas santas que estão nessas determinadas igrejas e buscam a palavra do Senhor e estão na verdade, não. Eu estou falando de trás das cortinas, as intenções que vêm de trás, tá? Estou falando dessa manipulação, dessa força que vem de trás para entrar em vários lugares, em várias igrejas e dominar. Então, amados, o objetivo deles é muito claro, porque eles têm uma visão bem ampla, profética, e têm uma visão bem ampla da palavra do Senhor e conhecem os mistérios. Então, eles começam a orar e escolhem líderes para poder colocar, para dar cumprimento à palavra do Senhor. No entanto, Donald Trump está aí diretamente como o rei Ciro, que no Antigo Testamento construiu o templo, não ajudou o povo a construir o templo. Donald Trump, ele faz o mesmo agora. Então ele está dentro da profecia, mas quem produziu, quem exerceu essa influência por trás? Um poder religioso, tá entendendo? Então, até quando eu posso olhar esse poder religioso e dizer que esse poder religioso, ele realmente está vindo da parte do Senhor? Ou ele está sendo manipulado por influências malignas? Compreende? Então, nisso eu tenho que ter discernimento. Nisso eu tenho que saber muito bem quem eu apoio e quem eu não apoio. Agora, é claro e evidente que com força ou sem força por trás, Deus ia colocar essas pessoas no poder, porque
colocar no poder essa determinada pessoa era propósito de Deus, e se é propósito de Deus, vai se cumprir de uma maneira ou outra, com ajuda ou sem ajuda. O Senhor não necessita ajuda para fazer determinadas coisas, ele ia colocar. Glória a Deus, aleluias. Então, amados, o Senhor me revela a respeito, por exemplo, do profeta do anticristo, tá? O Senhor me revela as ações dos profetas do anticristo, aonde eles já estão atuantes já, trazendo profecias, entregando profecias e manipulando, com manipulação as profecias. Então, amado, é tão forte, esses profetas, eles são tão... Meu Deus, eu compararia eles com uma arpia, não sei se tá bem isso aqui, um corvo, são muito estratégicos, tanto de visão quanto de ação também. No entanto, eles fazem determinados movimentos proféticos para direcionar massas, de tão forte que essa atuação e como eles estão atuando no meio dos cristãos. Então fazem determinadas profecias e trazem determinadas profecias e começam a liderar determinadas ações em determinados países, tá? De tão forte que é. Mas essas ações deles e essas profecias não vieram da boca do Senhor. Vieram do coração e da maquinação do seu coração e com as ideias dos seus pensamentos, seus planos. Não veio da parte do Senhor. Então, aonde que há uma diferença aí do que vem da parte do Senhor e do que não vem da parte do Senhor, que nós, como cristãos, devemos estar atentos para não estar andando atrás desses profetas que não estão profetizando, e as coisas, ou seja, que estão profetizando, mas as coisas que profetizam não vêm da boca do Senhor, vêm do coração deles. Eles profetizam meias verdades e meias mentiras. Eles misturam verdade com mentira. Assim como eu estou lendo toda essa Wikipédia aqui, toda essa informação, e você lê e você fala assim, nossa, que maravilhoso! Uau! Uau! Mas quando você vai analisar espiritualmente, você fala assim, não, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui é influência de homem, isso aqui é mão de homem, isso aqui não tem a mão de Deus e não tem a direção do Senhor. Isso vem do outro lado, isso não vem desse lado. Compreende, amados irmãos? Então, outra coisa que vocês têm que analisar também, que os profetas desse NRA, eles são os que estão atuantes nos Estados Unidos, na Argentina, aqui no nosso país também. Aqui no nosso país, eu acho que o nosso país foi o que mais sentiu tudo isso. Por quê? Por causa da quantidade de pessoas que se moveram aqui e por causa do que causou e do que está causando até hoje a influência deles e o esfriamento da igreja no tempo de hoje aqui no Brasil também é parte de responsabilidade desses movimentos que enganaram muitos altares, tá? Que muitos altares, muitas congregações abriram as portas, arreganharam as portas para movimentos que não vinham da parte do Senhor, tá? Abrir a porta, trazer alguém ou outro, glória a Deus, mas colocar pessoas que o Senhor não permitiu e que não andam em santidade em cima do altar também não está correto. Ou vocês acham que está correto? Analisa comigo. Agora, amados irmãos, então, eles influenciam essa massa cristã a votar por líderes que eles escolhem, tá? Nesses países. Inclusive agora na Argentina, outra coisa acontecendo na Argentina, outro movimento estratégico acontecendo na Argentina semana passada. Milei, presidente da Argentina, se une com o Maldonado, que é um pastor também aí, que fica nos Estados Unidos,
se une para construir uma igreja milionária aí para o povo. Então, amados, você está vendo a união dessa política com a igreja, essa coisa aí se movendo. Agora, o interessante é que o Espírito Santo de Deus nos faz lembrar a respeito da estátua de Nabucodonosor. Eu já falei a respeito da estátua de Nabucodonosor em relação aos pés da estátua, em relação, por exemplo, ao barro misturado com ferro, que representaria o Império Romano com o ai, Deus meu, que seria Roma, né? A igreja misturada, tá? Misturada com os muçulmanos. Esqueci o nome do outro império. Otomano. Império Romano misturado com o Império Otomano, tá? Mas só que você vê também a política misturada aí com a religião, tá? Então você vê duas partes que não se misturam, mas tá aí junto, entendeu? Não é algo que não se mistura. É como o azeite e o óleo, tá? É separado, não tem como, mas estão aí juntos, unidos, para dar andamento a esse novo governo e levantamento a esse novo plano. Glória a Deus, aleluias. Então, amados, em relação ao modelo de liderança desses que estão se levantando, só por ver o modelo de liderança deles, você compreende quem são. Eles são o que impõe respeito, que submete a consciência dos que o seguem, tá? Isso aqui é o maior perigo. Ele submete a consciência dos seguidores. E a nossa consciência deve estar submetida à Bíblia, à palavra do Senhor e ao próprio Senhor, e a nada mais. Mas eles querem que submeter a consciência do povo a essa direção. Ou seja, eles impõem esse respeito, tá? Eles governam e o governo deles não é compartilhado, tá? Está acima de toda crítica, o governo deles está acima de toda crítica, são autoritários, eles não aceitam crítica, tá? Eles não aceitam você dizer, oi, mas você errou aqui ou você tá errado aqui, eles não aceitam. São um governo autoritário, tá? E não aceita repreensão ou correção, porque crê que só eles, a reforma, são os elegidos ou eleitos do Senhor para governar. E dizem estar debaixo de Deus, debaixo da autoridade de Deus, mas na verdade estão tomando decisões acima do poder de Deus. Estou falando da reforma, tá? E dos presidentes, dos governos e todos esses que estão entrando no poder dentro dessa reforma, dentro dessa visão, porque eles não submetem tampouco a sua mente ao próprio Deus, tá? Eles não se submetem de maneira alguma ao próprio Deus para que o Senhor dê direção a eles. E outro feito dessa reforma é vir do coração do homem. Essa reforma, ela vem do coração do homem. Então, é claro que já não está vindo do coração de Deus, já não está vindo da vontade de Deus a partir de quando isso é algo criado pelo homem, algo estabelecido pelo homem. E não é bíblico, não está estabelecido na Bíblia como algo que devemos seguir ou como algo que devemos ter como crença, tá? Glória a Deus, aleluias. Senão que é uma criação humana para restabelecer-se como poder sobre o mundo e sobre as nações, tá? Nossa consciência tem que estar cautiva somente a Deus e a sua palavra. Não a que alguém venha vir direcionar. Eu já falei com vocês, volto a repetir, nem eu sou direção para vocês.
Eu não posso ser a sua direção. Quem tem que ser a sua direção é Deus. Você tem que orar ao Senhor para o Senhor dar direção na sua vida. Eu posso ser uma ajudadora, estar aqui orando também pela sua vida para que o Espírito de Deus te direcione. Compreende? Eu não posso ser aqui o próprio Deus para você, para direcionar e falar o que você deve fazer, porque eu posso errar, eu sou carne. Mas quem pode dar uma direção correta na sua vida em relação ao que você vai fazer, o que não vai fazer, é o Senhor. Então, em tudo, você deve consultar o Senhor. Em tudo na sua vida, tá? Desde as mínimas coisas até as coisas mais profundas, você deve ser direcionado por Senhor e não sair da direção. Porque tem muitas pessoas sofrendo hoje em dia, porque o Senhor diz, agora você vai fazer isso e isso e isso para mim, eu quero que você me sirva, e essa pessoa está indo para outro lado. Então estão sofrendo e estão sendo condicionadas a determinadas enfermidades, a determinadas situações de dificuldades na vida, e são incapazes de enxergar que o Senhor está mostrando essa direção para você e você está indo numa direção contrária. Então é o Senhor que governa a minha vida. E se eu não ando de acordo com a forma que o Senhor quer que eu ande, tribulações vai vir, perseguições vai vir, tá? Então, se eu escolho o caminho da desobediência, Deus está te mandando para ir para cá, você está indo para lá, você está sendo desobediente. E esse caminho, o que ele traz para minha vida? Maldição. Então, vai manifestar o quê? Doenças, vai manifestar problemas familiares, vai manifestar problemas financeiros, e vocês não sabem de por que está vindo esses problemas sobre as suas vidas. E é justamente por isso, porque não querem andar debaixo da obediência e não querem ir para onde Deus quer estar enviando para ir. Então, por isso, temos que estar completamente atentos e com os olhos no próprio Senhor, no próprio Cristo. Deixar de olhar homem, deixar de decepcionar com homem. Eu posso decepcionar você. Por mais que eu esteja na presença do Senhor, buscando, me consagrando, eu posso decepcionar você. E se você não olha para mim com os olhos do Senhor, e se eu não olho para o outro com os olhos do Senhor e vejo da maneira que o Senhor vê, eu vou virar uma pessoa ressentida sempre, uma pessoa que não perdoa sempre, magoada sempre. Porque as ações do outro, ela vai me influenciar, vai me magoar, vai me trazer desgosto na minha vida, tá? Então, nós temos que olhar para o Senhor e ser direcionados para Ele em tudo. Amados irmãos, espero não ter repetido tanto, glória a Deus, aleluia, espero ter trazido para você um pouco de claridade em relação a isso, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Eu oro ao Senhor, é um desejo que está no meu coração, que cada um de vocês vayam para onde o Senhor está mandando para ir, tá? Que cada um de vocês façam o que o Senhor está mandando fazer, tá? E andam em obediência, debaixo das mãos, debaixo da nuvem do Senhor, para poder receber as bênçãos do Senhor, amém? Aí, aonde você... Se você está em obediência à prosperidade, porque o Senhor vai derramar bênçãos de prosperidade. Se você está em obediência, não há falta. Se você está em obediência, não há doença, não há enfermidade, não há dor, tá? É claro que você vai enfrentar lutas, sim. Mas você vai enfrentar em vitória. Essas lutas não vai ser nada para você, porque o seu Deus vai estar governando a sua vida e Ele é maior. Amém? Então, você sabe que hoje pode manifestar algo, mas amanhã vem a vitória. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor te abençoe, te guarde em nome de Jesus. Busque mais informações sobre esses temas, tá? Busque informar, ler mais sobre isso. Abrir o seu entendimento em relação a isso. E todas as coisas que você vê na mídia, todas as coisas que você vê, analise tudo, tá? Analise tudo conforme a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Um grande abraço.